ouvindo bem no final, no fundo está ouvindo. Sejam bem-vindos. Esse é um trabalho mediúnico, cuja psicografia faz parte, e tudo aqui em busca do sentimento, do contato com os entes queridos. Alguns aqui conhecem o trabalho, mas acima de tudo, e até mesmo da carta, nós estamos aqui porque, de alguma maneira, de alguma forma, em alguma quantidade, nós acreditamos que a vida continua. E estamos aqui para reestabelecer laços, porque qualquer separação, mesmo que momentânea, do amor da nossa vida, ou dos amores, é sempre muito dolorido, é sempre muito difícil, porque há, depois disso, uma readaptação. Nós aprendemos a amar cuidando, abraçando, sendo gentil, fornecendo aquilo que o outro precisa, recebendo. Esses são os caminhos do amor. Mas quando há passagem para o mundo espiritual, onde o nosso abraço não chega fisicamente, onde as nossas relações mudam de contato, nós temos que aprender a dar amor de outra maneira. E uma maneira da gente amar é honrando, fazendo aqui na terra as coisas que deixariam eles felizes, se cuidando, caminhando por bons caminhos. Imagine se uma mãe não vai ficar feliz de saber que seus filhos continuam dentro da educação que ela deu, dentro dos princípios que ela passou. Imagina se uma esposa não vai ficar contente se o companheiro consegue seguir. Não quer dizer esquecer, gente. É muito diferente. Quando nós começamos a psicografia, há alguns anos atrás, mais propriamente em público, há 23 anos, nós entendíamos que a Casa Espírita tinha um número muito grande de pais. 90% eram pais buscando cartas de filhos. E era um trabalho assim, direcionado aos pais. A gente sempre pensava nos pais, as mães, a maior das dores. A maior das dores é o amor, gente. Eles estando no filho, no marido, no irmão, é a ausência física. Hoje nos trabalhos se divide igualmente entre cônjuges, pais, irmãos, netos, procurando consolo. E todos merecem consolo, informação. A gente consegue seguir a vida da gente quando entende que o outro está melhor. Eu digo seguir é se readaptar. A falta a gente vai sentir, porque na desencarnação não tem só a falta, tem aquilo que a gente imagina para a pessoa que foi. Imagina que ela sofreu para ir, imagina que ela não se adapta, imagina que ela não está bem, que ela tem sentido dor. E aquilo que a gente imagina, para nós é verdade. Então a nossa dor, às vezes, ela é ampliada pela nossa imaginação, porque talvez a pessoa nem viu a passagem, não a percebeu. Vocês percebem quando pega no sono? Não, vocês percebem que estão com muito sono, mas o minuto de apagar ali, consegue perceber? Não. Assim é a passagem. É um sono muito profundo. Nós estamos acostumados, a enxergar, isso é de televisão, é de filme, que mostra a desencarnação para a gente como uma coisa demorada, sofrida, longa, vários capítulos, e a gente absorveu isso. Então toda passagem para nós está ligada a muita dor, muito sofrimento, muita fadiga, mas é a nossa imaginação. Eu vejo as pessoas falando assim: nossa, a partir do Covid sofreu muito. Gente, não sofreu. Quem estava entubado, estava sendo preparado pelos seus amigos espirituais e já partiram com aceitação, já foram informados.
O período de sedação, do coma, não importa a profundidade disso, é um período de preparo para o espírito. Então ele vai com muito pouco sofrimento, vamos pensar, não sei a saudade, né? Mas não é aquilo que a gente imagina. Porque a morte para nós física, ela é produto de uma condenação. A gente evoluiu, né, nas várias reencarnações vendo a morte como uma punição. Fez coisa errada, vai para cadeira elétrica, vai para público, qualquer coisa que matasse o corpo, né, porque o espírito vive. Então quando a desencarnação chega para uma pessoa boa, a gente está sendo punida de quê? Não merecia isso, tem a vida pela frente. É agora que nós estamos mais tranquilos, a gente sempre tem isso. Mas não é uma condenação. Paulo de Tarso, apóstolo, ele diz que desencarnar, morrer em Cristo é lucro. É claro que ele não falava desencarnar, porque não existia essa palavra. Desencarnar é uma palavra criada por Allan Kardec, pelo Espiritismo. Não tem nem 200 anos. Então não vai falar. E quando a Bíblia diz assim, Moisés condenou o Espiritismo, também está errado, porque não tinha essa palavra. Ela foi inserida ali nas traduções. Ele condenou o mau uso da mediunidade. Eu também condeno. O Espiritismo condena o mau uso da mediunidade. E tem muita gente que faz mau uso disso. E a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado onde nós vamos pedir e fazer, porque não é todo mundo que tem a intenção de nos reconfortar. Em qualquer atividade sempre tem alguém que quer se aparecer, quer na internet, quer ter views, quer ter seguidor, coisas que Jesus não se interessaria. Ele nunca precisou, né? Ele escolheu 12 para resolver os problemas do mundo. A gente quer ter 1 milhão de seguidores para resolver o nosso problema, né? De ego, as nossas necessidades pessoais. Depois a Roberta vai falar dos nossos livros, mas eu vou fazer um resumo aqui, porque assim, gente, a carta, eu penso sobre ela, que ela é a medicação que você toma no pronto-socorro para resolver a dor daquela hora, para te dar um fôlego. Mas o estudo, o conhecimento, é a medicação, a receita que você leva para casa, para entender o que acontece, para entender que eles estão melhor que nós, que eles não partiram sozinhos, eles voltaram para o meio onde eles conhecem, nós conhecemos. A sensação de quem chega no mundo espiritual não é a sensação de abandono, é a sensação de quem chega em casa, e que outros familiares que a gente não lembra, mas que existem no mundo espiritual, e também os que a gente conhece, estão aguardando e recebendo aquele ser que terminou sua missão, porque a missão nossa não tem 100 anos para todo mundo, ela tem 10, tem 5, tem um dia, tem 1 hora, é o tempo que aquele espírito precisa ficar conosco para nos transmitir o amor que nós precisamos, depois eles vão embora. A passagem para o mundo espiritual muda a nossa vida aqui, porque quando os olhos de quem amamos se fecha por definitivo no corpo, que nós chamamos isso de morte, um fenômeno espiritual acontece, que é expandir a nossa mente, e a gente descobre de imediato que ama aquela pessoa muito mais que sabia, muito mais. Eu não sabia, eu fiz tudo que eu podia, mas não sabia que eu amava desse tanto, porque dói tanto, é proporcional. Então eu descubro que eu amei muito mais, que eu amo muito mais, e que eu viverei honrando essa pessoa por toda a minha existência, até o reencontro que isso vai acontecer. Nem tudo é ruim, é que o nosso entendimento disso, às vezes é restrito. Eu não estou dizendo entendimento espiritual, é entender o que eu faço agora. Eu ainda posso rir, eu devo ainda, todo mundo procura felicidade, eu ainda devo procurar felicidade, eu ainda devo manter esses laços, os sorrisos, eu ainda festejo. Como é que ficou? Então essa readaptação é muito difícil, né? A pessoa não sai mais de casa, e aí a gente pensa, cadê os amigos que sumiu tudo? Não sumiram, eles só não sabem como nos abordar.
Se eles nos convidam para o churrasquinho que sempre teve, eles podem dar a entender a nós que para eles está tudo bem, já passou. Então eles não têm coragem. Lidar com o enlutado é difícil. Imagine que os amigos que sentem falta, mas não estavam no convívio, eles já seguiram a vida deles, né? Sentem falta. Os familiares. Como é que vai convidar para uma festa, sabendo que ainda está no luto? É a gente que se convida. Agora é assim. Quando eu estou pronto, e eu sei as datas dos aniversários, a gente fica sabendo, né? A gente tem grupo de família. Eles não convidam, mas botam no grupo. Ninguém tem coragem. A gente se convida. Eu estou pronto para ficar 10 minutos, 5 minutos. Eu não tenho compromisso de ficar a festa inteira. Eu tenho só um período. É o que eu aguento. Eu não vou esperar um parabéns, mas eu vou levar o presente. A gente vai aprendendo a andar igual criança. No começo vai engatinhar, vai cair, vai chegar no meio do caminho, vai voltar, vai chorar. E não tem problema chorar. Chorar é um empreendimento que faz parte do luto. Quem não chorar está com problema. É normal. É jogar para fora, numa cachoeira de lágrimas, toda aquela represa de saudade que está dentro da gente. É comum. Quando nós vivenciamos a viuvez, gente, não tem um plano B. Se eu ficar viúvo, eu já caso com outro. Não é assim. É algo que não nos foi perguntado. E às vezes a gente esquece, e é muito indelicado, e já fazem tantos anos, você tem que tocar a tua vida, mas a pessoa está seguindo a vida dela, só não está do modo que você quer. E quem disse que para ser feliz tem que ser uma pessoa do lado? Tem que arrumar uma âncora para as nossas dores? Não quer dizer que a pessoa não possa encontrar outra, mas no tempo dela. A gente não tem que ficar estimulando, né? Vai arrumar outra, você precisa mudar a tua vida, viúva quem foi. É ridículo isso. São frases prontas que não tem nenhum efeito. Quando a pessoa reencarnou com aquela outra, se escolheram antes de nascer e se prometeram uns aos outros para sempre, e a pessoa consegue ser feliz daquela maneira, chegando em casa, na casa tudo dela, o espaço dela, o momento dela. A gente tem que respeitar. Nunca se diz para uma pessoa, por mais amigo que a gente seja, olha, está na hora de você arrumar outra pessoa, porque quem sabe a hora. Quem casa com o viúvo é a segunda opção. Sim, é o primeiro, se não tivesse desencarnado, está com ela. Não quer dizer que a gente não possa amar outra pessoa. A gente foi feito para amar todo mundo. Um dia, gente, como Jesus, ele ama todos, mas ele não casou com todos. Então nós vamos aprender a nos amar de maneira mais ampla. Então há um respeito. No livro do Gabriel, número 7, esse preto aqui, a gente fala preto, amarelo, para ficar mais fácil, vermelho. Gabriel falando na espiritualidade, tem 3 ou 4 capítulos falando sobre a viuvez. De lá para cá, como é que eles veem isso? Para a gente entender isso. Porque às vezes nós não passamos por isso, mas o nosso pai está passando. A nossa mãe está passando por isso. A nossa irmã, a nossa avó. E para a gente está tudo bem, porque a gente acha que não há um peso nisso. Porque o peso maior é desenvolver o filho. Não tem quantidade de peso. Tem o que aquela pessoa representa. É claro que para alguns viúvos é um alívio. Para algumas viúvas, graças a Deus. Sim, o relacionamento não era de amor. Era de qualquer outra formação, de obrigação. Nós estamos falando de amor verdadeiro. Relação com os filhos. A gente entende que eles são sim os amores da nossa vida. Os que foram e os que estão. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso. Os filhos vão entendendo a dor dos pais. Os filhos da terra. Não quer dizer que aquele pai só gosta do que foi. Ele sente falta do que foi, porque você está aqui. E às vezes é tão bruto quando alguém fala assim, olha, eu estou aqui, viu? Isso é falta de sensibilidade. Porque o pródigo é aquele que está do outro lado. Então a gente aprende a lidar com o luto.
aprende a lidar com a falta. E esses livros do Gabriel aqui, são livros que nos ensinam a viver com luto, a entender a vida eterna. Vocês vão ouvir depoimentos depois de como eles mudaram a vida das pessoas. É um material que a gente tem de consolação, de entendimento. O Gabriel, como um jovem, tem uma visão diferente do mundo espiritual. O livro Acidente da Razão, que é esse amarelo, ele fala do suicídio, mas não dessa forma grotesca que a gente ouve por aí. Tem um livro do Dona Ivone do Amaral, que é um livro muito importante da doutrina espírita, que chama Memórias de um Suicida, mas ele conta de pessoas que quiseram abandonar a vida por vontade própria. O livro Acidente da Razão, que é quando a razão falha, são pessoas que tiraram a vida, mas estavam depressivas, estavam obsediadas, que é perturbadas espiritualmente, tinha problemas psíquicos, tem transtornos, é diferente. As obras de Kardec diz assim, tem uma pergunta: os loucos podem ser considerados suicidas? Não, por não possuírem razão. Isso estende-se às crianças. Não existe criança suicida. Não existe. Porque não tem razão desenvolvida, no mundo espiritual não é considerado. Então 95% que sai da vida física é acidente da razão, que terminou na morte do corpo. Porque acidente da razão a gente faz toda vez em que a gente perde a paciência e taca tudo para cima, está nervoso, joga o celular e quebra, né? Bate alguém, isso é acidente da razão. Depois a gente pensa, por que eu fiz, né? Porque falhou a razão. Mas alguns vão tão extremo que elimina a vida física. No mundo espiritual são acolhidos, amados, porque Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Então a gente entende que quem mais precisa é mais cuidado. Então a pessoa pode dizer, eu vou tirar a minha vida, porque o Newton falou que não dá nada não. Deus nos mede pelas nossas intenções. Não adianta parar no meio do rolo não. Nós temos que aguentar conscientemente até o final. Mas você imagina, no livro Nosso Lar, que é uma obra, né, tem filme agora, que é o segundo livro, que é Os Mensageiros, assista o filme quem tiver oportunidade. O André Luiz, logo na primeira parte do Nosso Lar, na apresentação, ele diz que um século aqui é um dia lá, que é o tempo da consciência, que um corpo é uma roupa. Então, se um corpo é uma roupa, quando o nosso filho rasga a roupa nova que a gente deu, o que a gente faz? Deixa pelado? Não, a gente vai dar outra roupa. Pode ser que não seja tão boa quanto nova, mas a gente vai vestir ele. Por quê? Porque ele é criança, ele não sabe o que ele está fazendo. Se o corpo é a vestimenta da alma, quando na falha da razão, no momento de infantilidade, de depressão, quando eu não estou em mim, eu rasgo esse corpo, Deus não pode me jogar fora. Ele vai dar uma nova oportunidade para mim. No livro do Chico, uma poesia de Maria Dolores, sua mentora, uma mensagem titulada Amor e Perdão. Logo depois que Jesus acorda no túmulo, né, ele ressuscita, Madalena encontra ele, a mensagem de Chico Xavier. E ela, eu vou resumir aqui a poesia. E ela diz assim na porta do Senhor, és tu, mestre, em que jardim celeste descansastes? Ela fala para Jesus. Ele diz, Madalena, quem ama não sobe o céu de um salto. Antes de subir ao firmamento, ao sol do divino amor, quando despertei nas horas mudas, o silêncio do túmulo, ouvi os gritos de alguém que muito amei e muito amo ainda. Desci às trevas abismais ao sofrimento, a fim de socorrer o amigo que muito amei e ainda amo, cuja vi nele sempre o amor mais sublime. E Madalena ansiosa do Senhor, quem é a alma que te faz descer antes de descansar em Deus? Madalena, um amigo não esquece outro amigo que cai. Antes de altear ao sublime amor de meu Pai, desci, ocupando-me das horas mudas, para aliviar a imensa dor de Judas, que tinha partido pelas próprias mãos. Então a gente entende através de Chico
E o primeiro ato de Jesus foi socorrer Judas, que era suicida. E quem assistiu os filmes que passam na Semana Santa, que são católicos, quando Judas, Cristo vai para a cruz, mostra Judas com um monte de sombra em volta dele, já viram isso? São os espíritos perturbando Judas. Por essa mensagem eu acredito ainda mais no amor de Deus. Quem condena são as pessoas que não têm entendimento sobre, porque eles não estavam bem e não sabiam que não estavam bem. E nós devemos amá-lo em dobro, porque no mundo maior eles são acolhidos, instruídos e abençoados. E a carta ajuda eles muito a se reerguer. Então o entendimento está no livro Acidente da Razão. É um olhar diferente. Está falando que dessa maneira a imprudência não é por livre e espontânea vontade. Tem que entender sobre isso. E todos os outros seguem falando da vida no mundo espiritual. Tem o último ali sobre a mediunidade. De lá para cá é o penúltimo. E vai para quem gosta de mediunidade, para quem estuda no Espiritismo, é uma mediunidade fácil, bem explicada, mediunidade do dia a dia, porque eu, Carol, todos os outros somos diferentes. Temos que estudar, temos problemas igual todo mundo. Nada para mim é diferente. Nada. O que muda é que assumimos um compromisso de estar aqui, baseado na empatia do sofrimento, entendendo a necessidade e entendendo que nós podemos ser úteis pelo menos um pouquinho. Depois nós temos o último lá, Boa Nova das Virtudes. Boa Nova são boas notícias. O Evangelho quer dizer, a tradução do Evangelho é boas notícias. Evangelho, Boa Nova. Eu lhes trago a Boa Nova, é boas notícias. Onde a gente tem 50 virtudes, 50 defeitos. Um texto bem pequeno, mas que nos faz entender o que é o orgulho, o que é o egoísmo. O orgulhoso e o egoísta estão sempre lutando. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que eles são a chaga da humanidade, as doenças. Porque o orgulhoso, ele quer mostrar muito grande aquilo que ele nem tem, ele se exibe. E o egoísta esconde até o que tem para ninguém ver. Aí o orgulhoso, que quer mandar em tudo, se incomoda com o egoísta que mostra para ele, que não quer mostrar para ele. Então, quando a gente está dentro do orgulho, dentro do egoísmo, tem uma luta imensa acontecendo dentro de nós, atrapalhando a nossa evolução como seres humanos. Então eu tenho que entender o que é isso. A quantidade de virtudes, olha ali tem 50, será que eu já tenho 25? Será que eu já tenho paciência? Não. Às vezes a gente tem timidez, a gente não responde, a gente foi bem educado, então a gente se contém, mas não tem paciência, está fervendo por dentro. A gente esforça em casa. Será que a gente tem empatia? Quer se colocar no lugar do outro, entender o outro? Será que a gente tem resiliência, que é quando cai, se levanta, consegue se reerguer? Será? Eu nem conheço às vezes essas palavras, mas eu uso todo dia. Os nossos defeitos, por exemplo, a timidez é um defeito, ela é uma condição, mas ela gera dificuldades. Às vezes você não consegue prosperar no trabalho porque é muito tímido, não consegue estar bem dentro do relacionamento porque não fala, tem vergonha de tudo, acaba sendo um empecilho para a vida. Então é bom entender sobre isso. Nós não estamos aqui só para carta, parece que é isso, mas é um combo de ensinamentos para que a gente saia daqui melhor. O livro falando da espiritualidade do Gabriel, ele responde todas as perguntas que passam na cabeça de vocês agora. Quanto tempo devo esperar para uma carta? Quantas vezes posso pedir? De quem posso pedir? Como é que eu preparo de lá para cá? Eles estão aqui conosco? Claro que estão. Foram chamados pelo nosso amor. Por que a gente faz ficha? Para pensar no ente querido, para sentir de novo, para conectar. O que nós fazemos lendo aqui com vocês? Conectar também, porque não tem a história na ficha. E se a ficha é o problema, e quem recebe pela segunda vez? Porque na segunda vez eu te conheço. Se você pensar assim, mas eu fiz uma ficha. Quem foi no Chico, ele fazia ficha, ele andava com a pranchetinha lá anotando os nomes.
E isso nunca diminuiu ou desmereceu o trabalho dele, que jamais vai desmerecer. Nunca vai ser assim. Tem que ter um ponto de conexão. Mas a história, o perfil psicológico da pessoa, o jeito dela, isso aí a gente não explica. E já não dá nem para lembrar, né? Porque eu nem sei quem que eu falei o primeiro aqui, quem que é parente de quem. Então a gente tem que entender isso, esse livro trata disso. Vamos entender esse Gabriel número 1 aqui. Conta a chegada do Gabriel no mundo espiritual, depois que ele passou pelo coma, que é igual ao Covid, que é igual a qualquer coma. Como ele foi tratado, como é que chegava a oração até ele. O efeito, a gente reza, mas Deus não ouviu porque não mudou. Mas o ser foi, não dava para mudar a história. Mas o alívio que a gente causou a esse ser. Imagina que eu tenho que viajar para estudar lá nos Estados Unidos, a minha mãe fica na porta do ônibus, não vai, meu filho, que eu não vivo sem você. Você acha que eu vou bem? Você acha que eu vou porque eu tenho que ir. Mas eu vou chorando já. Mas se ela disser, meu filho, eu vou ficar com muita saudade, eu vou chorar, mas eu sei que é para o teu bem. Se Deus te chamou, é para o teu bem. Se é a oportunidade que te chama. Então, quanto mais a gente muda a maneira de pensar, mais fácil fica. Visitemos as avós que ficaram viúvas, os avós. Intensifiquemos a presença junto dos nossos pais viúvos. Nós temos que ser solidários. Passou um ano para alguns, mas para a família não passou um dia, para quem está perto. Para a saudade, parece que faz um século, né? Para a dor, parece que foi ontem. É estranho isso, né? Para o sentimento da dor, da falta, parece que aconteceu ontem. E para a saudade, parece que faz um século que eu não vejo a pessoa. É muito variável esse sentimento nosso. Mas nós precisamos mudar isso. Fazer diferente. E além de tudo, não é só estar aqui por aquele que foi. É para saber que nós também vamos. Vai chegar a nossa hora. E a gente pode estar rico, pode estar pobre, pode estar bonitinho, com o corpinho tudo arrumado, pode estar mais ou menos. Nós vamos. E não tem essa, assim, se a gente pensar em desencarnação aqui, a gente vai olhar para a dona Dirce, né, que está mais madura, não é? A gente olha sempre para o coitado do mais velho, né? E tem um monte de novo ali. Não tem isso, gente. A gente diz assim, a ordem natural se inverteu, o filho foi primeiro. Não, foi no tempo de Deus. No tempo do Senhor. Você acha que Deus vai permitir que qualquer um dos seus filhos receba uma punição? Eu disse ontem na palestra, quando a terra foi colonizada, que o Brasil, a América, quem cuidava era o anjo Ismael. E quando ele viu que começaram a matar os índios, depois começou a judiar dos negros, ele ficou assim, e foi em Jesus falar, Senhor, estão matando todo mundo, eu não dou conta mais, eles vão matar todos os índios. Está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O que Jesus responde? Calma, eles estão matando o corpo e eu estou recebendo a alma. O que é melhor, você viver na terra ou viver com Jesus? A gente nem sabe o que é uma paz completa, a gente nem sabe o que é não ter problema, a gente nem sabe o que é viver, porque a gente se envolve com tanto rolo, com tanta coisa natural que acontece, que a gente vive pagando incêndio, né? Quase sempre estamos apagando incêndio de alguma coisa em torno de nós. Eles não, mas eram jovens, têm a vida, e continua tendo a vida pela frente. Mas ele gostava de namorar, lá também tem para namorar. Ele gostava de comer isso, lá também tem. A mãe do Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, seu primeiro livro, e o único, né, chama Cartas de uma Morta, que eram as cartas que ela mandava para o Chico. Ela diz assim, católica, ela diz assim, no velório dela, como posso estar morta se vejo o meu corpo deitado e continuo respirando, meu coração bate? Isso era a mãe de Chico Xavier. Ela se via viva. E a nossa maior surpresa é descobrir que nunca morremos. Chico Xavier diz que tem uma coisa que você nunca vai conseguir na vida, é morrer.
Essa ninguém consegue. A gente troca de roupa, de corpo. Eu desencarnei aos 22 anos na última, mas se eu não tivesse, eu tinha 90 anos hoje, estou melhor. Estou melhor que meus 90. Está tudo bem, eu continuo, eu existo. E existo com importância para os outros, porque nós levamos consolo, vocês podem levar consolo, vocês são amor. Abraça quem está perto do seu sentimento e faz o melhor por ele. Só não seja ignorante, só não entra pelo caminho do morreu, acabou, ninguém voltou para contar, porque se você tem um pouquinho de Bíblia no sangue, você vai ver que Moisés voltou para conversar com Jesus, Elias voltou. E por que esses dois? Porque todo mundo sabia que esses dois estavam mortos. Será que só os dois sobreviveram? Se o próprio Jesus disse para o bom ladrão: se quereres em mim, ainda hoje estará comigo no paraíso, então ia viver. E dizia: de onde eu vim, para onde eu vou, para todo mundo. Ele chega em Lázaro morto, diz assim: volta da onde? Morto não vai para lugar nenhum. Morto é morto, gente. A gente vai na igreja, no discurso do padre, no velório, o que ele fala? Vai para os braços da mãe, vai descansar com Deus, tudo movimento, né? Vivo. Um dia vai encontrar na vida eterna. Não é isso que a gente ouve? A gente vai no discurso evangélico que eles dizem: vai dormir até o juízo final. Quem está dormindo está vivo. Eu, quando durmo, estou vivo. Quem está dormindo está vivo. Não é? Morto não dorme, morto é só morto. Morto é caderno, livro, papel, mesa é morta. Então é só uma questão de interpretação. Todo mundo sabe que a vida continua em alguma. E a gente sabe tanto, que quando a gente tem algum problema assim, começa a acontecer muita coisa com a gente por acaso expressa assim: eu não sei o que eu fiz em outra geração para merecer isso. Geração é reencarnação. Que a geração passada, minha, que é o tio do meu pai, fui eu. O que eu fiz naquela época? Então, o Espiritismo é abrangente, é consolador, ele só não substitui afeto. Isso é um compromisso nosso com as pessoas que nós amamos, e que graças a Deus, por tanto nos amar e nos ensinar a amar, nos fazem tão bem. O Espiritismo me fez, com esse trabalho, um benefício impagável. Eu não tenho como pagar. Que é ensinar para mim, por ver a dor dos pais, o quanto eu significo para os meus pais. Eu posso curtir isso com eles. Eu sei quem eu sou. Eu sou a parte mais importante da vida dos meus pais. Eu pude entender isso e curtir com eles. Nós somos para os nossos pais aquilo exatamente que os nossos filhos são para nós. A gente luta para estar com os filhos, mas não podemos esquecer de voltar com os pais que estão encarnados. Imagina a saudade de uma mãezinha bem idosa, que queria nos abraçar, que quer nos dar amor, e a gente nunca tem tempo, né? A gente leva um sábado por mês para ver minha mãe. Ela tem 30 dias de saudade. Você ficar meia hora. Dá tempo da gente mudar. Dá tempo de a gente fazer diferente, para essa assistência valer. E quem viveu o melhor que pôde com quem ama, está com a mesma dor e a mesma saudade, mas com a consciência tranquila. É diferente. Muito obrigado. Marilene está ali fora, Marilene com os livros. Qualquer assunto que vocês perguntarem, ela sabe. Tem o livrinho do Lucas lá fora, que é um livrinho fininho, gostosinho de ler. Tem 6 capítulos contando a chegada dele, e depois as cartas, depoimento dos pais. Para quem não gosta de ler, é uma beleza. Você finge que está lendo, mas está aprendendo. Muita paz para vocês. Me deem algumas horas boas. Quando eu terminar, eu vou ler com vocês. Eu não tenho pressa, por favor. Na última sessão de Catanduva, uma mulher saiu falando assim, várias. Esse homem fala demais, Deus me livre. Eu nem sabia disso. Fui informado ali que eu converso muito. Só tenho agora para pegar vocês. Eu não pego mais. Acabou, tchau. Mas vocês vão com a imagem de que nós estamos aqui
muito interessados em vossa paz. E eu sei que hoje vocês vão sair diferente daqui. Uma nova paz vai entrar. Daqui a pouco vai ter a prece. Feche os olhos, sinta-se antes que ele está todo mundo aqui, hein? Veja lá o que vocês vão pensar. Agradeça. E diga em pensamento: você é uma pessoa importante para mim. Você é importante para mim. Eu estou aqui por você. E eu vou seguir de pé para você também. Muito obrigado.